de estarmos juntos para prestar ao Senhor nosso Deus o culto que lhe é devido. Amém? Amém. Nosso texto hoje é Romanos, capítulo 15, versículo 32, que diz o seguinte: E assim, se Deus quiser, chegarei em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E assim, se Deus quiser, chegarei aí, em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. Amém. 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 Bom, Romanos 15, 32, um texto que parece muito tranquilo, mas ele tem de ser lido com muito cuidado. Porque nele, Paulo não está apenas expressando o seu desejo piedoso de viagem. Ele está revelando o desenho espiritual de seu próprio plano missionário. Ele tem um plano missionário. E aí ele diz, para que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Ele está escrevendo aos irmãos de Roma que ele não conhece e que ele pretende conhecer. E já escreveu uma carta se apresentando a sua mensagem, e já dizendo aos irmãos que depois de visitá-los, ele quer chegar na Espanha, levar um evangelho até a Espanha. E aí, essa é a fala dele. Pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. O texto no original concentra uma esperança nessas palavras. A esperança é que ele venha aos romanos em alegria, pela vontade de Deus, e seja juntamente reanimado com eles. Essa é a ideia. Esta frase, quando isolada, pode parecer apenas uma expressão religiosa, tipo, se Deus quiser, chegarei. Mas quando colocada ao lado de Romanos 15, 30 e 31, que diz, eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia, que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. Então, quando você junta o 32 aos dois versículos anteriores, que são os versículos 30 e 31, a fala de Paulo se torna muito mais dramática. Orem por mim, me ajudem em oração. Paulo pede aos irmãos de Roma que lutem com ele em oração, para que seja livre dos desobedientes da Judéia. Ele vai para a Judéia levar a oferta que ele recolheu. O pessoal está com fome, e ele decidiu suscitar nas igrejas da Ásia uma oferta para ajudar os irmãos em Jerusalém. E as igrejas da Ásia correspondem e mandam as ofertas para ajudar Jerusalém. Então ele vai para Jerusalém para levar essa oferta. Mas ele sabe que em Jerusalém as coisas não são fáceis. Não são fáceis. Então, ele pede oração. Para quê? Para que a sua ministração em Jerusalém
seja bem aceita pelos santos, ou pelos irmãos e irmãs. E então, para que ele possa chegar a Roma com alegria. Portanto, a chegada alegre a Roma não era no coração de Paulo o que aconteceu. Ou seja, não era uma chegada de um preso arrastado por processos, acusações falsas, abandono e violência. Lembra que nós visitamos o versículo lá de Atos, em que Paulo chega em Jerusalém, e aí o Tiago diz para ele, leva a oferta, o Tiago diz para ele que os irmãos judeus estão achando que o Paulo não obedece mais à lei. E aí o Tiago pede para o Paulo ir com mais 4 irmãos para o templo para fazer a purificação. E ele vai. E quando ele chega lá, os judeus da Ásia o reconhecem. O reconhecem e dizem que ele está desvirtuando a lei, que ele está desvirtuando os judeus, e o cercam, e ele é preso. Ele é preso, e aí, para não ser morto ali, ele apela para Roma, porque ele era cidadão romano. Então, preso, ele vai ser atendido pelo rei Festo, e aí o rei Festo vai sugerir para ele voltar a Jerusalém, ele diz, não vou, eu apelo para César, que era um direito dele como cidadão romano. E aí começa, então, a ida dele para Roma, ou seja, ele vai para Roma, mas não foi isso que ele pediu. Não foi isso que ele pediu. Ele não pediu para chegar lá preso. Ele não pediu para chegar lá arrastado por processos, por acusações falsas, por abandono e por violência. Ele queria que fosse a chegada de um missionário, que depois de cumprir a missão delicada de levar as ofertas para os gentios, dos gentios aos santos pobres de Jerusalém, depois de fazer esse trabalho, que não era um trabalho fácil, porque quando Paulo chega, ele já está numa situação, Israel já está numa situação brava. Por quê? Porque os zelotes já estão se rebelando. Em alguns lugares, os zelotes não permitem mais a circulação da moeda romana. Então, eles estão já fomentando o que depois vai virar a guerra que começa no ano 66 e vai terminar no ano 70, que é Roma destruindo Jerusalém. Então, quando o Paulo chega em Israel com as ofertas em Jerusalém, a situação lá já está muito tensa. E aí ele vai tentar agradar o Tiago, e aí na tentativa de agradar o Tiago, ele é preso, e depois disso, nunca mais o Paulo estará sem estar acorrentado. Depois que ele sai de lá preso, nunca mais, até a sua morte, nunca mais ele deixará de estar acorrentado. Ele apela para César e chega em Roma para morrer. E morre como criminoso. E ele nem sabe por que ele está sendo morto como criminoso. Mas é porque os judeus da Ásia disseram que ele estava subvertendo os judeus, porque estava convencendo os judeus de que eles não precisavam seguir a lei. E essa é a situação, uma situação tensa. Então ele esperava chegar em Roma como um missionário, que depois de cumprir essa delicada missão de levar oferta dos gentios aos irmãos pobres de Jerusalém, ele então esperava chegar em Roma
e lá em Roma encontrar descanso, comunhão e renovação para prosseguir a sua obra no Ocidente, sua obra de pregação do Evangelho. E isso não aconteceu. O que aconteceu foi que ele foi preso em Jerusalém, acusado pelos judeus de estar subvertendo a lei. Aí, para não morrer em Jerusalém, ele apelou como cidadão romano, para ser julgado como cidadão romano. E aí, quando o rei Festo sugeriu que ele voltasse a Jerusalém para ser julgado em Jerusalém, ele disse, não, eu apelo para Roma, eu apelo para César, que era um direito dele como cidadão romano. E aí começa a viagem dele para Roma, e ele vai passar anos assim, esperando o julgamento, preso em Roma, anos, até ser decapitado. Nunca mais, a partir dessa viagem dele a Jerusalém, nunca mais ele saberá o que é estar sem correntes nos pés. Então aqui a gente precisa ler com cuidado, porque muita gente trabalha tudo o que aconteceu com Paulo, o fato dele ter sido confundido em Roma, acusado em Jerusalém, acusado falsamente, fustigado, tentaram matá-lo. Muita gente diz foi a vontade de Deus para ele ir para Roma. Vamos trabalhar isso com calma. Primeiro, essa afirmação não é necessária, nem teologicamente, nem de forma alguma. Não é saudável dizer que o que Paulo sofreu em Jerusalém simplesmente foi a vontade de Deus. Como se cada engrenagem da injustiça, cada manipulação religiosa, cada omissão dos irmãos e cada violência do sistema fosse uma peça moralmente querida por Deus para fazer Paulo chegar a César. Tem que tomar cuidado com isso. Romanos 15:32 aponta para um plano apostólico legítimo, feito em oração, apoiado pela comunidade, e um plano missionário. Mas Atos, de 21 a 28, mostra como este plano foi atravessado por advertências ignoradas, por decisões ambíguas, por pressões institucionais, por injustiça religiosa e por uso defensivo dos direitos civis, que foi tudo que aconteceu lá. A providência de Deus aparece, sim, mas não como necessidade divina da injustiça. Ela aparece como redenção do que a injustiça produziu, e não como quem utiliza a injustiça. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente não vai entender como é que Deus age na história. E pior, a gente vai atribuir a Deus todas as mazelas da história. E isso não é verdade. Não é verdade. Os seres humanos vão para o inferno com as suas próprias pernas. É uma escolha humana. Então, a providência de Deus apareceu? Sim. Mas não como se Deus estivesse necessitando da injustiça. Não. Ela aparece justamente para curar essa situação. Então ela aparece como redenção do que a injustiça produziu. Deus não precisa que seres humanos mintam. Deus não precisa que seres humanos manipulem. Deus não precisa que seres humanos se acovardem. Deus não precisa que seres humanos violentem para realizar a sua vontade.
Deus não precisa da maldade para fazer a sua vontade. Contudo, quando os homens mentem, manipulam, se acovardam e violentam, Deus é poderoso para entrar nessa história ferida e transformá-la em testemunho, sem transformar o pecado em virtude, nem a injustiça em vontade santa. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão você vai começar a ser tentado a dizer que toda maldade aconteceu porque Deus vai usar a maldade. Deus não usa a maldade. Deus não precisa. As Escrituras dizem que Deus é o Pai das luzes, que nele não há sombra de mudanças e nem variação. E as Escrituras dizem que Deus não é tentado e não tenta a ninguém. Tem que saber isso com muita clareza, porque muita gente trabalha pensando que o mal é mal, mas é a vontade de Deus. Deus não precisa do mal para fazer a vontade dele. Deus não precisa da maldade para fazer a vontade dele. Ele não precisa da violência para fazer a vontade dele. Ele não precisa da mentira para fazer a vontade dele. São coisas diferentes. Agora, ele entra na história e transforma a história em testemunho. Sem transformar pecado em virtude, nem injustiça em vontade santa. Outra coisa que esse texto nos leva a entender. A advertência de Ágabo, em Atos 21, é um ponto decisivo. Lembra de Ágabo, o profeta que vai até Paulo, pega o cinto do Paulo, amarra as próprias mãos dele e diz assim, os judeus vão tratar o dono desse cinto. Ele vai ser manietado, vai ser preso e vai ser entregue aos gentios. Foi palavra de Ágabo. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. Você não pode ouvir um profeta do Novo Testamento do mesmo jeito que você ouve um profeta do Velho Testamento. O profeta do Velho Testamento, que está registrado nas Escrituras, trouxe uma palavra normativa. Os profetas do Novo Testamento trazem profecias que precisam ser julgadas e interpretadas. Se você não souber fazer diferença entre o que aconteceu no Velho Testamento e o que acontece no Novo Testamento, você vai pensar que os profetas do Novo Testamento têm o mesmo peso dos profetas do Velho Testamento. Não é verdade. Porque os profetas do Velho Testamento estavam sendo usados por Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Tá certo? Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, eles estavam escrevendo a Bíblia. Amós, Oséias, eles estavam escrevendo a Bíblia, profetizando o que haveria de vir e a chegada de Jesus, o Redentor. Os profetas do Novo Testamento, a Bíblia diz que as profecias deles precisam ser julgadas, porque a Bíblia já está escrita, a revelação já está dada. Então, tudo que eles disserem tem de ser conferido com as Escrituras. E quando eles falam para a gente interceder, a gente buscar o Senhor. Então, quando Ágabo falou, ele falou nessa perspectiva. Vai acontecer isso. O que ele está dizendo? Comecem a orar. O que ele está dizendo para o Paulo? Toma cuidado.
Presta atenção no que vai acontecer lá. Não entre naquilo que eles vão sugerir a você, porque se você entrar, você vai ser preso. Ou seja, presta atenção, discirna. Então, quando você ouvir uma profecia agora, nos nossos tempos, no Novo Testamento, é para você discernir, é para você orar, é para você buscar o Senhor, é para você avaliar. Entendeu? A primeira conferência, é óbvio, é se o que a pessoa está dizendo bate com a palavra de Deus. Nós temos profetas entre nós. Graças a Deus, os nossos profetas estão sempre falando de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Mas eu já vi profetas que não falaram sobre a partir da palavra de Deus e que não aguentavam a palavra de Deus como conferência. Aqui não tem problema. Todas as irmãs e irmãos que tem aqui, que têm o dom de profecia, eu nunca os vi falar qualquer coisa que a palavra de Deus não sustenta. Mas é preciso sempre saber que o que nós estamos ouvindo é para nós orarmos, para nós discernirmos, para nós avaliarmos. Tá certo? Então, antes mesmo do Ágabo entrar em cena, o Lucas já havia narrado que em Tiro os discípulos diziam a Paulo, pelo Espírito Santo, que ele não fosse a Jerusalém. Depois, em Cesareia, Ágabo, como eu disse, tomou o cinto do Paulo, amarrou os seus próprios pés e mãos e disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, muita gente lê isso e pensam que essa palavra é uma profecia inexorável. Não é verdade. Jesus Cristo, quando falou do abominável da desolação, ele disse, orem. Ele diz, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde ele não deveria estar, orem. Fujam e orem. Orem para que não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Ou seja, interfiram na história. Peçam para Deus não permitir que isso aconteça numa época em que não dá para fugir. Então, isso é que dá o tom das profecias a partir do Novo Testamento. A própria palavra de Jesus. Jesus deu uma profecia e disse, orem sobre isso. Orem sobre isso. Esse é o tom das profecias no Novo Testamento. Então, vamos orar sobre isso. Então, não é inexorável, como é a profecia do Antigo Testamento. Então, Paulo estava determinado a ir, mas a profecia não dizia que ele estava determinado a ser preso. Não, disse, presta atenção, o que aguarda você é isso. Quando chegar lá, toma atento, perceba o que está acontecendo e tome a melhor decisão. Então, todos os acontecimentos seguintes não foram simplesmente o cumprimento inevitável de uma decisão divina fechada. Não. Não. Essa não é a melhor leitura do texto. É preciso ter uma leitura a partir do caráter pastoral das advertências proféticas. No Novo Testamento, as advertências proféticas são pastorais. Sabe o que é uma advertência pastoral? Cuidado com o que você vai fazer com a sua vida. Cuidado com as decisões que você vai tomar.
Se você tomar a decisão errada, as consequências são estas, estas e estas. É o Senhor dando uma prévia para você, uma prévia para nós. Presta atenção, é isso mesmo que você vai fazer? Você tem certeza? Se você fizer desse jeito, vai ser assim, 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 assim. Qual é a orientação divina? Ore, decida com o que você já recebeu do Espírito Santo. Discirna, peça discernimento ao Senhor, peça discernimento aos irmãos cuja sabedoria você conhece e reconhece. Essa é a ideia de viver em comunidade. Então, a profecia bíblica não é uma fotografia do futuro no Novo Testamento, apenas. É também uma intervenção de Deus no presente para provocar arrependimento, oração, vigilância e discernimento. Então, quando Deus adverte, Ele não está dizendo, isso acontecerá de modo inevitável. Não. Muitas vezes o que o Senhor está dizendo é, veja o perigo, despertem, orem, vigiem, não caminhem ingenuamente dentro da armadilha. Como foi que Jesus disse? Seja sagaz como a serpente, mas continue simples como a pomba. É verdade. Não entra ingenuamente para dentro da armadilha. Presta atenção. Essa distinção é fundamental. Se a palavra de Ágabo for lida como uma advertência misericordiosa e não como um decreto fatalista, então a atitude correta diante dessa palavra não é de resignação, mas de intercessão. Intercessão. Nós temos muitas pessoas entre nós que têm a palavra profética. Você vai falar com elas e elas dizem para você, o senhor está dizendo isso, 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 isso. O que o senhor está dizendo para você? O senhor está dizendo, presta atenção, ore, discirna, veja logo o que você vai fazer. Estou te dando uma prévia dos riscos que você está correndo. Porque graças à vitória de Jesus Cristo e à habitação do Espírito Santo em você, coisa que os irmãos do Antigo Testamento não tinham, você tem o Espírito pronto para decidir segundo a vontade de Deus. Além do que, e acima de tudo, você tem as Escrituras sagradas, pelo amor de Deus. Você tem as Escrituras sagradas. Você lê? Você conhece as Escrituras? Pois devia. Então, não veja como decreto fatalista. A atitude não é de resignação, mas de intercessão, de revisão de rota e discernimento comunitário. Por isso é importante você ter irmãos e irmãs cuja sabedoria você reconhece, para te ajudar a discernir o que você ouviu. A própria reação dos irmãos em Cesareia, inclusive, sugere isso. Quando ouviram a palavra, eles rogaram a Paulo que não subisse a Jerusalém. Eles não ouviram a profecia como quem diz, nada pode ser feito. Não, ouviram-na como quem percebe um perigo real e tenta impedir que o servo de Deus entre nesse perigo. É verdade que muitos intérpretes distinguem revelação espiritual do perigo da conclusão humana que Paulo não deveria ir.
Sim, tem gente que acha, não, era a vontade de Deus. Não. Errado. Errado. Deus não precisa da maldade para que a sua vontade seja feita. Cuidado para não cair no desvio de julgar a injustiça como vontade de Deus, de julgar a maldade como vontade de Deus, de julgar o assassinato como vontade de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque isso é irresponsabilidade na história. Então, claro que a advertência era divina, e a insistência paulina de ir para Jerusalém era uma decisão dele, agora sabendo tudo o que sabia. Muito bem. Os irmãos acharam que ele não deveria ir. Ele achou que deveria. Então, essa distinção é importante. A grande pergunta é, sempre, quando você recebe, como Paulo recebeu, uma advertência espiritual. E se essa advertência espiritual estiver sendo dada para que eu não trate esse caminho como inevitável, mas como algo que pode ser discernido e deve ser discernido à luz da minha missão. Tem um bocado de gente que recebe palavras e aí pensa que então vai ser assim. Não vai ser assim. Pergunta, isso tem a ver com a missão que o Senhor me deu? Isso tem a ver com o que diz as Escrituras? Se eu tomar essa decisão, o que é que isso vai fazer com a missão que Deus me deu? E esse é o ponto. Então, o problema aqui não é negar a coragem do Paulo. Paulo é um sujeito de uma coragem assustadora. E o Paulo estava disposto a sofrer e até morrer pelo nome do Senhor Jesus. O que o Espírito Santo espera produzir em todos nós. O problema é confundir a disposição para sofrer por Cristo com a obrigação de entrar em toda situação perigosa. Inclusive quando o perigo nasce de uma trama religiosa que desviaria o apóstolo do centro da sua mensagem. Porque foi isso que aconteceu. Paulo não era covarde. A história prova o contrário. Mas a coragem, quando não é acompanhada de discernimento, pode se aproximar perigosamente da obstinação. É preciso ter discernimento. O mártir cristão não procura o sofrimento como se o sofrimento em si fosse sacramento de fidelidade. Não. Essa elegia, esse apego ao sofrimento, é um jeito romano de ver a fé cristã. Por isso que você vê mais gente indo na procissão do Senhor morto do que indo celebrar a ressurreição. É um estilo, é um jeito. Porque para os romanos o sofrimento é um sacramento. Porque os romanos entendem que quando você recebe o batismo infantil, o pecado original sai de você. E aí agora você tem de continuar cristão. Bom, então como é que você continua cristão? Se você não precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Então como é que você continua cristão? Você obedece os sacramentos. Ponto. O principal deles é estar em todas as missas e participar da Eucaristia. Porque os romanos acreditam que a Eucaristia é sacrificar Jesus de novo pelos pecados dos que confessaram os pecados na sacristia. Ok? É o jeito romano. Nós não vemos assim nas Escrituras.
Nós entendemos que Jesus Cristo morreu de uma vez por todas, como diz Hebreus. Amém. Que ele não pode ser sacrificado de novo. Não pode ferir a rocha 2 vezes. Como Deus disse para Moisés. Na primeira vez você fere a rocha. Na segunda vez você fala a rocha. E depois o Paulo explica que a rocha era Cristo. Então ele feria a rocha que tipificava Cristo uma vez, que é a cruz. Na segunda vez ele não pode ferir de novo. Ele tem de falar a rocha. E aí ele perdeu a paciência. O povo acossando ele perdeu a paciência, foi lá e feriu. Feriu, terminou de fazer, a água jorrou. O Senhor o chamou e disse, sobe para o Monte Nebo. Prepara o Josué para te substituir e sobe para o Monte Nebo. De lá você vai ver a terra prometida e de lá você não desce mais. Porque eu disse para você, fala. E você feriu. Você sobe no Monte Nebo, vê a terra prometida, e avisa os teus irmãos que de lá você não desce mais. Acabou aqui. Então não é uma coisa para a gente não levar a sério. Então, o Paulo é um homem corajoso, mas sofrimento não é sacramento de fidelidade. Não. Claro que ele aceita sofrer, quando a obediência o exige. Todo mártir cristão é assim. Quando a obediência ao Senhor exige sofrimento, exige sofrimento. Paciência. Paciência na tribulação. Mas nem todo sofrimento que sobrevém a um servo fiel decorre de uma obediência bem discernida. Às vezes, o servo sofre porque obedeceu. Aleluia. Outras vezes sofre porque entrou numa circunstância que a própria graça tentou adverti-lo de que evitasse. Não faça, presta atenção. Se você fizer, vai acontecer isso. Cuidado. Cuidado. O seu adversário está andando ao derredor de você, procurando quem possa estragar. Então, a tese, claro, aqui não diminui o Paulo. Só humaniza o Paulo, que, aliás, é o óbvio ululante. Ele é um homem como todos nós. Ele é um ser humano. Ele não é uma máquina infalível de decisões apostólicas. Ele é um homem real, santo e falível, profundamente comprometido com Cristo e ainda assim vulnerável à pressão, à expectativa institucional e ao desejo de preservar a unidade a qualquer custo, que foi o que pegou o Paulo. Quando o Tiago disse para ele, olha, está todo mundo falando que você não obedece mais Moisés, que você não segue a lei, e que você ainda fica dizendo para os irmãos que não é para obedecer a lei, que não precisa mais da lei para ser salvo. E é verdade, não precisa mesmo mais da lei para ser salvo. É salvo pela graça. Então, para não ter problema, você faz o seguinte, vai para o templo junto com os outros 4 irmãos que vão fazer a purificação, e pronto, aí você dá um testemunho de que você não é um cara que desobedece à lei. Só que ir para o templo, fazer a purificação, era contra o que o Espírito Santo tinha dito para o Paulo. O Senhor Jesus disse para o Paulo, não tem mais nada a ver com a lei. O templo não tem mais nenhuma função. Inclusive, Jesus Cristo disse que do templo não ficaria pedra sobre pedra.
Mas o Paulo, pressionado pelo grande Tiago, decidiu fazer tudo pela unidade. Não pode haver unidade que não seja em torno da cruz de Cristo. Não pode haver unidade que não seja em torno da cruz de Cristo. Tem de lembrar que antes de qualquer coisa, nós somos adoradores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, nós não fazemos concessões àquilo que desafia a cruz. Aquilo que tira a cruz do centro. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Então, é nesse ponto que o episódio com Tiago de Jerusalém se torna central na história do Paulo. Quando Paulo chega, ele se reúne com Tiago, a gente já falou isso aqui, Tiago e os demais presbíteros, e aí eles glorificam a Deus pelo que havia sido feito entre os gentios com a mensagem de Paulo, de Tiago, de Barnabé, de Marcos, de Lucas e de tantos. Mas imediatamente apresentam a Paulo uma preocupação. Milhares de judeus, crentes, zelosos da lei, haviam ouvido dizer que Paulo ensinava os judeus entre os gentios a abandonar Moisés, a não circuncidar os filhos e a não andar segundo os costumes da lei. A proposta de Tiago e dos presbíteros, como nós já vimos, é que Paulo se associasse a 4 irmãos que iam cumprir os seus votos, iam fazer as purificações, e que ele fosse com eles e pagasse as despesas do templo, para que todos soubessem que os rumores eram falsos e que ele também vivia guardando a lei. Mas ele não vivia guardando a lei, porque a lei de Cristo é superior à lei de Moisés. Moisés diz, não matarás. Cristo diz, se você ficar com raiva de alguém, já matou. Moisés diz, não cobiçarás a mulher do próximo, que está totalmente certo. Só que aí, em Moisés, a mulher ainda é a mulher do próximo. Mas em Jesus, não. Em Jesus se você olhar para qualquer mulher, transformando-a num objeto, você pecou. E você já cometeu pecado contra Deus e você já é réu do inferno. Primeira coisa que a lei de Jesus faz. Dignifica a mulher e transforma a mulher na personagem de si mesma. Glória a Deus. Ela não é mais a esposa do fulano, do ciclano ou do trajano. Ela é a fulana. Pronto. Filha de Deus, serva de Deus, criatura de Deus. Olhar para ela como se ela fosse um objeto, fere Deus e Deus vai fazer você saber que foi ferido. Simples assim. E eu não aconselho ninguém a ter de ouvir Deus dizer, meu filho, você me feriu. E agora nós vamos conversar. Não sugiro isso para ninguém. Se eu posso dar uma sugestão ao longo dos meus 70 anos, mais de 50 como pastor e quase 60 como cristão, não faça isso. Não faça isso. Não crie uma situação em que a Trindade tenha de dizer para você, senta aqui que nós vamos conversar. Pastor,
Eu vejo assim que seguir Jesus, a gente às vezes pensa na lei, mas é ultrapassar essas coisas, não é? Quando a gente segue Jesus, o Espírito do Senhor Ele acha nos leva ao padrão do Cristo. O padrão do Moisés é ótimo para segurar o povo, tirar o povo da barbárie. Mas o padrão de Cristo é para fazer o ser humano semelhante a Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo a gente vê a gente como gente deve ser. Então, como gente deve ser? Como Jesus Cristo. Como Jesus de Nazaré. Simples assim. Como é que chega lá? Pelo poder do Espírito Santo, é óbvio. então, é um padrão altíssimo. É, graças a Deus. É melhor arrancar o olho, pastor? É. Pode arrancar 1, 2, não faz diferença. Saber quem vai me guiar. Contanto que você não tenha de ouvir o Senhor chamar você para conversar. Então, Eu nunca vi um pastor que arrancou o olho. eu também não. Aliás, eu não vi pastor fazer um montão de coisa. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque se eu for entrar nesse assunto, os irmãos vão dizer que eu saí do texto. Vou ficar aqui. Então, à primeira vista, aquilo que o Paulo quis fazer era uma estratégia diplomática, uma espécie de gesto de pacificação. Mas não deu certo. Como Moisés tentou fazer com o Faraó. A primeira vez, o Senhor disse para Moisés, chega lá para o Faraó e diz o seguinte: Israel é meu primogênito, você deixa o meu primogênito embora. Se você não deixar o meu primogênito embora, eu levo o seu primogênito. Pronto, foi direto para a última praga, acabou. Chegou lá na frente do Faraó, Moisés amarelou. E aí tentou uma saída diplomática. Qual foi a saída de Moisés? Olha, deixa a gente ir três dias para o deserto para prestar culto para Deus, porque o Deus dos Hebreus nos encontrou no deserto, porque se a gente não for, ele vai ferir a gente com peste, a gente vai ficar doente, a gente vai morrer, e você vai perder a sua mão de obra. Então, para você não perder a sua mão de obra, a gente vai 3 dias dentro do deserto, adora a Deus, depois volta. Essa é a proposta. Claro que quando chegasse lá, ele ia mandar outro recado para o Faraó. Mas Deus não tem nada a ver com isso, meu filho. Não foi isso que eu mandei você falar. E aí, claro que o Faraó respondeu como um politeísta. Falou, eu não sei quem é esse Deus que você está falando. Ele se achava um Deus, o Faraó. Tinha mais 10 deuses com ele, pelo menos. Ou que ele julgava serem deuses. Aí vem o Moisés, que diz, Yahvé, o Deus dos Hebreus, diz para você deixar a gente ir adorá-lo no deserto. O Faraó disse, não sei quem é Yahvé. Quem é Yahvé? Para que eu faça o que ele está pedindo. Eu não conheço esse Deus. Para ele, era mais um Deus qualquer. Um Deus tribal, que tinham muitos deuses tribais. Aí, manda piorar a situação dos hebreus. Os anciãos hebreus ficam com raiva de Moisés. O que salvou toda a situação foi que Moisés pensou que Deus ia ficar muito bravo com ele, mas Deus não é pego de surpresa. Então Deus disse para Moisés, olha, o Faraó pediu para eu me apresentar. Eu vou me apresentar para ele. Volta lá. Faz a
proezas que eu fiz você fazer no monte, lá no Monte Horebe, e diz para ele que eu só vou parar quando ele perceber que só há um Deus. Ele não pediu para me apresentar? Eu vou me apresentar. Então, as Escrituras são fartas em dizer isso para a gente. Então, essa parece uma estratégia diplomática, um gesto de pacificação, uma tentativa de evitar escândalo, mas era uma situação muito grave para o próprio Paulo, porque o Paulo não estava sendo convidado apenas a respeitar uma sensibilidade cultural. Ele estava sendo pressionado a participar de uma encenação pública, cujo efeito seria provar sua ortodoxia perante os zelosos da lei. E ele não era um ortodoxo da lei, ué. E é aqui que a gente pode falar, com a dureza que a tese exige, da esparrela do Tiago. Depois, inclusive, eu acho que o Tiago muda depois disso. Porque o Tiago que vai escrever a carta de Tiago depois é outro. Então a impressão que eu tenho é que a situação foi tão dramática que o próprio Tiago mudou. E aí quando você lê a carta de Tiago, ele mudou totalmente. É outro homem que escreveu aquela carta. Isso é a história da igreja, irmãos. Vocês têm de lembrar que a história da igreja é a história que vem sendo escrita pelo Espírito Santo. E que o único herói das Escrituras Sagradas chama-se Jesus de Nazaré. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que veio em carne para nos libertar. É o único herói das Escrituras. Todos os demais, de Moisés até o último cristão, estão em torno de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Ponto. Todo joelho se dobrará diante dele. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ponto. E os 3 apóstolos, quando estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, e disseram para Jesus, nós vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, ouviram o Pai dizer, este é o meu Filho amado. A ele ouvi. Ouvi, olha só, ouvi. Ponto. Então, o Paulo caiu numa esparrela sutil, né? Porque o Tiago não queria prejudicar o Paulo de jeito nenhum. Ele também achava que estava fazendo o melhor. E aí ele muda, porque não era o melhor. Então, é uma solução institucional que parecia prudente, mas era espiritualmente perigosa, uma tentativa de administrar tensões internas, sacrificando a clareza do Evangelho. Nunca sacrifique o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Não tem como facilitar isso, não tem. A pior coisa que pode acontecer para qualquer um de nós é no dia do juízo, o Senhor Jesus dizer, ô Ari, vem cá. Sim, senhor, sim, senhor. Ó, esse moço aqui está dizendo que você falou para ele que ele está salvo, mas eu nunca o conheci. Por que você falou que ele estava salvo? Você tinha autoridade para isso, Ari? Você não olhou para o que ele estava vivendo? Você não disse para ele que quem nasce de novo não vive desse jeito? Você não contou para ele o que é ser pleno do Espírito Santo? Você não falou para ele?
Agora ele está aqui dizendo que ele está salvo porque você falou. Mas eu nunca conheci esse moço. Por que você falou? Então, a clareza do Evangelho não pode ser negociada. Ponto. Então, a mensagem recebida por Deus, pronto, não pode ser ambígua. O Paulo caiu numa situação em que ele foi convencido a ir contra tudo que ele estava pregando. Paulo recebeu uma mensagem clara que dizia: em Cristo, judeus e gentios são reconciliados pela fé, não pelas obras da lei. A justiça de Deus se manifesta à parte da lei, fora da lei. É testemunhada pela lei e pelos profetas. A circuncisão não é fundamento de pertencimento ao povo messiânico. Os gentios não devem ser submetidos ao jugo judaizante. O próprio projeto da oferta para Jerusalém, em Romanos 15, tinha o propósito de manifestar a comunhão entre cristãos, gentios e judeus, não de submeter a missão gentílica a uma validação ritual judaica. Coisas diferentes. A questão, portanto, não é se Paulo podia, em algum contexto, tornar-se como judeu para ganhar judeus, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 9. A questão é se, naquele contexto específico de Jerusalém, sob acusação pública, diante de uma multidão zelosa da lei e sob orientação dos líderes locais, o gesto proposto não comunicava algo mais profundo e problemático, que Paulo precisava provar sua fidelidade a Deus por meio de uma conformidade ritual pública. Não podia, não devia. Ele pensou que a igreja de Jerusalém precisava apaziguar os zelosos da lei, mas a igreja em Jerusalém precisava corrigir os zelosos da lei e dizer para eles: a lei não salva. Só Jesus Cristo salva. A lei foi usada pelo Espírito Santo para trazer vocês até Jesus Cristo. Agora que Jesus Cristo chegou, vocês têm de nascer de novo. E isso só é possível pelo Espírito Santo. Então, não era para apaziguar os zelosos da lei, era para defender a verdade do Evangelho. A unidade da igreja só pode ser preservada pelo Espírito Santo e não por performance religiosa que esconde a verdade escandalosa da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo sabia, por revelação e por convicção teológica, que o Evangelho não pode ser subordinado a esse tipo de exigência. Por isso, dizer que ele consentiu em fazer algo contrário à vontade divina não é acusá-lo de apostasia. Claro que não. Ele não apostatou, mas reconheceu uma falha grave de discernimento no momento de pressão. O apóstolo que resistiu a Pedro em Antioquia, quando este se afastou da mesa com os gentios, em Jerusalém aceitou a solução que o deslocou do foco da sua mensagem. Essa mensagem pode soar dura, mas ela é coerente com a própria maneira como a Escritura trata a gente. A Bíblia não precisa proteger seus personagens, não. Toma cuidado com isso. Isso, inclusive, é que faz hoje um bocado de crente fazer o que quiser e dizer: mas eu sou salvo. Eu sou salvo, Jesus é meu Senhor. Eu me lembro de um camarada que teve uma vida desgraçada, chegou para mim e eu disse: filho, você precisa se arrepender, e isso que você está pedindo para eu fazer, eu não posso. Porque se eu for falar lá com a sua esposa, eu vou dizer que ela está certa. É melhor você não me levar para falar com ela. Ele falou: não, você não pode falar isso para mim, porque eu sou cristão. Eu falei: não, você tem um erro aqui.
Ele falou, qual? Você não pode, vivendo a porcaria de vida que você vive, chegar aqui, sentar-se à mesa e dizer que é cristão. Você não entendeu? Não é você que diz que é cristão. Você não pode viver essa porcaria de vida que você vive, que não dá para confiar em você nem enquanto o diabo pisca o olho, e sentar aqui e dizer que é cristão. Você sabe o que significa ser cristão? Significa, como disse a irmã, ser pequenos cristos. Eu não consigo ver Cristo em você de jeito nenhum. E olha que eu estou tentando desesperadamente ver onde é que Cristo aparece na sua vida. E não consigo ver em nenhum movimento seu Jesus Cristo. O que aconteceu? Ou Jesus Cristo mudou e eu não fui avisado, ou você nunca andou com Jesus Cristo. Porque os que andam com Jesus Cristo, não é que os que andam com Jesus Cristo não pecam, mas se arrependem. A fé cristã não é a fé daqueles que nunca pecam, é a fé daqueles que sempre se arrependem. E a cada arrependimento eles crescem. Glória a Deus, fala, e se tornam mais parecidos com Jesus. Aleluia. Então, não pensa que a Bíblia protege os personagens dela, não. O Senhor não faz isso. Abraão creu em Deus e mentiu por medo. Moisés falou com Deus face a face, feriu a rocha em desobediência e morreu. Davi foi homem segundo o coração de Deus, mas caiu em adultério e homicídio. E pensa que a Bíblia escondeu? Não só não escondeu, como o Natan foi lá dizer para ele, você vai voltar para as cavernas onde Deus te encontrou. Porque lá você vai lembrar quem você é e quem você deveria ser. Porque Cristo veio para salvar a gente. Não veio para passar a mão na nossa cabeça. O cara está nas trevas, ele precisa de luz. Não adianta chegar para um cara nas trevas e dizer, as trevas é complicado, hein? Mas olha, quem sabe dá para achar um cantinho aqui mais tranquilo. Não tem cantinho tranquilo nas trevas. O único jeito de sair das trevas é ser arrancado para a luz. Então, o Pedro confessou a Cristo e o negou. E depois teve de ser repreendido por Paulo, por incoerência prática em relação aos gentios. Por que Paulo tem de ser visto como infalível em cada decisão dele? Não é como qualquer um de nós. A grandeza de Paulo não exige que a gente transforme os seus passos em expressão perfeita da vontade de Deus. Pelo contrário, a grandeza da graça aparece mais claramente quando a gente reconhece que Deus sustentou e usou Paulo até quando Paulo se viu preso a consequências de decisões tomadas num ambiente de pressão religiosa. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Eu já vi muito irmão que virou para mim e disse, eu não vou ali nesse caminho que você está indo, porque eu não vou aguentar a pressão. Tá bom. Teve um outro camarada que disse, você está certo, mas se eu for com você, eu não consigo mais sustentar a minha missão. Tá bom. Ok, isso é entre nós e o Senhor Jesus. Não tenho, quem sou eu para dizer qualquer coisa para você? A prisão de Paulo confirma o caráter injusto da situação. Ele sofreu uma injustiça. Ele entra no templo como parte do acordo proposto, mas os judeus da Ásia o reconhecem, agitam a multidão, acusam-no de ensinar contra o povo, contra a lei, contra o templo, além de supor falsamente que ele havia introduzido Trófimo, o Efésio, no templo. Mentira, ele não fez nada disso. E a acusação é construída sobre uma suspeita, não sobre a verdade. O resultado é tumulto.
A cidade se alvoroça, o povo corre, Paulo é agarrado, arrastado para fora do templo, as portas são fechadas, a violência coletiva toma o lugar da justiça. O que começou como uma tentativa de pacificação religiosa termina como explosão de ódio. E nesse momento chama a atenção o silêncio narrativo dos irmãos judeus cristãos que não fizeram nada. Onde estão aqueles que deveriam defender Paulo? Onde estão aqueles que haviam recebido a oferta, ouvido seu relato missionário e proposto essa estratégia? Cadê eles? O texto não nos mostra protegendo Paulo, explicando a situação ou assumindo publicamente a responsabilidade pelos gestos que ele estava praticando. Ele ficou sozinho. Irmãos, não romantize o ser humano. Pelo amor de Deus, não romantize o ser humano. O ser humano não pode ser romantizado, ele tem de ser salvo. Não romantize o ser humano. Às vezes eu estou falando com os irmãos e eles dizem, aquele camarada é gente boa apesar de tudo. Eu falei, não, bom é Deus, disse Jesus Cristo. Vamos por etapa aqui. Bom é Deus, disse Jesus Cristo. O irmão é como eu. Às vezes é um dia com o irmão. O irmão é como eu. Tem dia que acerta e tem dia que erra. Tem dia que está com as melhores intenções e tem dia que está tentando só se salvar. É verdade. E se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós chegaria ao fim da estrada. É misericórdia, gente. Vamos parar com esse romantismo bobo. Somos só seres humanos precisando da misericórdia de Deus. E assim era o Paulo, assim era o Pedro, assim era o Moisés, assim era todo mundo, só gente, pelo amor de Deus. É só gente. É Deus que reveste gente. Aleluia. Glória a Deus. Por isso a honra e a glória pertencem ao Altíssimo. Glória a Deus. Tá certo? Então, Paulo, que foi a Jerusalém carregando um sinal concreto de comunhão entre gentios e judeus, ficou só diante da fúria religiosa. Essa solidão é teologicamente significativa. Ela impede que a gente transforme a prisão de Paulo numa cena de providência divina. Não tem nada a ver com providência divina. Houve omissão, houve covardia, houve falha comunitária, houve líderes que sugeriram um caminho e não aparece quando o caminho se torna perigoso. Houve uma multidão que preferiu o boato à verdade, houve autoridades religiosas e civis que trataram Paulo como um problema político, houve um sistema romano que, embora protegesse Paulo da morte imediata, também o prendeu, interrogou, transferiu e o manteve preso por conveniência. Nada disso deve ser chamado de vontade de Deus. Isso aqui eu quero deixar claro para você. Tem um bocado de irmão olhando para tudo quanto é mazela, tudo quanto é injustiça, tudo quanto é mentira, tudo quanto é violência, e dizendo, é a vontade de Deus. Deus não precisa da maldade para fazer a sua vontade. Glória a Deus. Ponto. Maldade é maldade. Mentira é mentira. Violência é violência. Deus entra para salvar a situação? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas não é a vontade dele, porque Deus não é tentado e a ninguém tenta, diz as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Tá certo? Deus é o Pai das luzes, não das trevas. Amém. Amém. Então, nada disso deve ser chamado apressadamente de vontade de Deus. Glória a Deus. A gente tem de entender que vontade de Deus é aquilo que expressa o caráter santo de Deus, o caráter justo de Deus, o caráter verdadeiro de Deus. Chamar a injustiça de vontade de Deus pode parecer piedade, mas é apenas uma forma religiosa de absolver os agentes humanos e de endurecer a consciência diante do mal. É só isso.
Nunca digam a uma pessoa injustiçada, paciência é a vontade de Deus. Não! Vamos buscar o Senhor para socorrer você em meio a essa injustiça. Amém. Porque o Senhor é o justo juiz de toda a terra. Amém, Jesus. Então, não é para absolver os agentes humanos e endurecer a consciência diante do mal. O mal é o mal. A apelação a César em Atos 25 tem que ser compreendida nessa mesma fase, nessa mesma chave. Paulo não apela a César porque tenha descoberto finalmente o suposto plano original de Deus de levá-lo ao imperador. Não! Ele apela a César porque ele está encurralado num processo jurídico injusto. Festo, querendo agradar os judeus, pergunta se Paulo quer subir a Jerusalém para ser julgado ali. O Paulo percebe o perigo, esse cara vai me matar. E responde que está diante do tribunal de César. Sou cidadão romano. Então é no tribunal de César que eu devo ser julgado. Eu não cometi nenhuma injustiça contra os judeus, como o próprio Festo sabia muito bem. E aí ele declara, se eu cometi algum mal ou crime digno de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Você não pode me entregar a esses caras que estão me acusando falsamente. Então eu apelo para César. Essa fala é profundamente jurídica e defensiva. Paulo não invoca um oráculo, invoca o seu direito. Ele não está espiritualizando a injustiça, ele está resistindo à injustiça. E está usando um instrumento civil que sua cidadania romana lhe oferecia. Portanto, a apelação a César não tem de ser usada para provar que todo o caminho anterior era o plano ideal do Senhor. Não! Ela prova outra coisa, quando seus irmãos não o defenderam, quando seus acusadores mentiram, quando as autoridades locais buscaram conveniência política, Paulo usou o direito que possuía para impedir que fosse entregue à morte. A frase apelo para César não é um suspiro místico de alguém que finalmente entende que a injustiça era necessária. É o recurso de um cidadão romano que sabe que, se for devolvido a Jerusalém, vai ser morto. Aí, me lembra muito aquela frase, né? Deus permitiu que ele quer te ensinar alguma coisa nesse processo. Não tem nada disso, não. Tem nada disso, não. O Senhor está dizendo sempre assim, você vai semear isso aí na sua vida, você vai colher. Agora, você vai poder apelar para o Senhor? Sempre, graças a Deus. Sempre. E o Senhor entrará na história para salvar o que dá para salvar ali. Mas eu fiz. Eu decidi. Eu orei, não orei, conversei com gente mais sábia do que eu, não conversei, eu decidi. O senhor estava onde ali? Assistindo, né? Porque eu não chamei ele para conversa. Muitas vezes ele falou, você não quer conversar comigo sobre isso antes? Não, pode deixar que eu me defendo. Ok. Defenda-se. Então, a providência de Deus pode se valer desse recurso, claro. O senhor entra na história que está lá, não a história que ele gostaria que estivesse. Porque senão, amados, não vai ter juízo. É assim que eu me lembro que falei com um irmão que dizia assim, não, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. É mesmo? É. Então, tudo que acontece é porque Deus quis que acontecesse? É. Ok. Falei, tudo bem, ok. Não vou nem entrar na Bíblia com você. Porque nós vamos ficar gastando vela com defunto ruim. Não vou entrar na Bíblia. Vou só fazer uma pergunta para você.
Pode fazer. Quando você peca porque Deus mandou você pecar? Aí fala, não, isso não. Fala, pronto, aí descobrimos uma coisa que você faz que não é da vontade de Deus. Acabamos de descobrir uma. Olha aí, seu argumento acabou de naufragar aqui. Como é que você sustenta o seu argumento agora? Tem gente que pensa que Deus sabe tudo porque escreveu tudo. Não, Deus sabe tudo porque é Deus. Ele veio de cima e veio de uma vez só. Isso chama-se onisciência. Soberania é o atributo que permite a Deus entrar na história, a história que a gente fez, e trabalhar com essa história tendo em vista a redenção. Se ele não fizesse isso, nós nunca chegaríamos a lugar nenhum. E se não fosse assim, baseado em que o senhor fala em juízo se todo mundo só está fazendo o que ele quer? Julgar o quê? Imagina que fosse assim, eu chegasse lá diante de Deus, ou você chegasse diante de Deus, e Deus dissesse, muito bonito, hein, seu Ari? O senhor viu que o que o senhor fez? Eu ia dizer, mas foi o senhor que quis que eu fizesse. Era o teu desejo. A gente não faz só a tua vontade? O desejo do carnal. Então o senhor está me julgando pelo quê? Foi o senhor que quis. Por que eu tenho de pagar por uma coisa que o senhor que quis? Você ficou louco de pensar que você é posto por Deus numa situação dessa em que você pode simplesmente chegar para Deus e dizer, ó, não tenho nada a ver com isso? Foi o senhor que quis? Imagina isso. Não, irmãos, não é assim. Você decide. E o Senhor vem conversar com você. Mas vem sempre com misericórdia, vamos sair dessa situação, você tem perdão para você, tem transformação para você, mas você precisa reconhecer que você está fazendo bobagem. Mas desde o Éden, o homem se justifica. Desde o Éden, mano. Por causa dos seus desejos carnais. Exatamente. Então, os motivos a providência de Deus pode se valer disso, claro. Que ele entra na história como a história está lá, como a gente fez a história. Então, os motivos de Festo, as acusações judaicas, a estratégia do Tiago, que achava que esse era um bom caminho, ou a decisão do Paulo em participar disso, Deus pode transformar tudo isso numa estrada para o caminho dele, a estrada torta. Aliás, o Agostinho já dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Em caminho de testemunho, mas isso não quer dizer que ele declara que existiu retidão na tortura moral que entortou aquele caminho. O que Jesus diz é, você entortou o caminho, eu vou endireitar para você. Mas foi você que entortou. Então, 15:32 de Romanos volta com toda a sua força. Paulo havia pedido oração para chegar em Roma com alegria, pela vontade de Deus, ser reanimado juntamente com os irmãos. O verbo ligado ao descanso é sinanapalmai, que significa refrigério, compartilhamento, repouso, companhia dos irmãos, renovação relacional. Então, não é o vocabulário de alguém que chega algemado. Não é o desejo de alguém que chega numa cadeia processual. É o vocabulário de uma vocação missionária, de comunhão missionária. Paulo imaginava Roma como um lugar de encontro, descanso e possível apoio para a missão dele para a Espanha. Ele queria ir para a Espanha e nunca foi. Então, a introdução de Romanos reconhece esse cenário.
Paulo escrevia quando estava prestes a ir a Jerusalém, com uma coleta para os cristãos pobres. Depois disso, pretendia visitar Roma, seguia adiante em sua missão no Ocidente. Assim, quando a história de Atos mostra Paulo chegando a Roma como prisioneiro, a gente não pode ler aquilo como se fosse simplesmente a forma normal do cumprimento de Romanos 15:32. Não. A gente tem de perceber a tensão. Paulo pediu uma chegada alegre e descansada, mas não aconteceu isso. Ele chegou preservado, sim, mas marcado por cadeias, atrasos, injustiças, interrogatórios, naufrágio. Essa tensão não enfraquece a providência de Deus. Ela purifica a gente de uma leitura fatalista. A providência bíblica não significa que tudo o que acontece é moralmente desejado por Deus. Do mesmo modo, significa que Deus permanece o Senhor da história da redenção. Então, quando a história comum vai ferir a história da redenção, o Senhor entra na história comum para fazer valer a história da redenção. É assim que tem sido, desde tempos perdidos na memória. É por isso que o Apocalipse fala em juízo das nações. Um Deus que julga não pode ser um Deus que determina. Ele não pode determinar uma coisa e julgar o que ele mesmo determinou. Ele não seria justo. E a primeira verdade que se fala sobre Deus foi Abraão que falou. Deus é o justo juiz de toda a terra. Não foi isso que Abraão falou? Quando orou por Sodoma? Então, a primeira declaração do caráter de Deus significa que Deus é Senhor da história da redenção, e quando a história é ferida por pecados humanos, ele entra na história para fazer valer a redenção. Então há uma diferença entre dizer que Deus quis a injustiça para cumprir o seu plano e dizer Deus entrou na injustiça e a transformou em ocasião de testemunho. Isso é outra mudança. A primeira formulação, essa de Deus quis a injustiça para cumprir seu plano, aproxima Deus da necessidade do mal. Deus não precisa do mal. A segunda preserva a santidade de Deus, exalta o seu poder redentor. Se Deus precisasse da mentira dos acusadores, da omissão dos irmãos, da covardia institucional, da manipulação política e da violência romana para cumprir sua vontade, então a injustiça deixaria de ser oposição ao caráter de Deus e se tornaria a ferramenta indispensável da sua ação. Isso não é a visão bíblica da providência. E é uma forma perigosa de determinismo religioso. É, perigosíssima. A Escritura oferece uma linguagem melhor na história de José. José viveu isso. Os irmãos venderam ele, aquilo foi mal, eles intentaram mal contra ele, Deus, porém, tornou o mal em bem. Ele mesmo falou isso para os irmãos. Preservando muitas vidas. O texto não diz que o mal dos irmãos era bem desde o começo. Não diz que a traição dos irmãos era santa, porque Deus a redimiu. Não diz que Deus precisava da inveja e da crueldade deles como quem depende do pecado para governar. Deus não depende do pecado da gente para governar. O que o texto diz é mais profundo. A intenção humana era má, mas a ação soberana de Deus foi capaz de sobrepor ao mal com uma finalidade salvadora. Entrou na história. Então, essa distinção é decisiva para ler Paulo, Tiago, todo mundo. Tiago pode ter errado, Paulo pode ter cedido, os judeus podem ter sido injustos, Roma pode ter sido violenta, e ainda assim Deus pode transformar tudo isso em bem, levando Paulo a testemunhar diante das autoridades, fortalecendo igrejas, escrevendo cartas, encorajando irmãos, fazendo com que até a prisão se tornasse um púlpito. Entendeu?
A própria visita do Senhor a Paulo em Atos 23:11 deve ser lida nessa chave redentora, não como absolvição automática de todos os passos anteriores. O Senhor aparece para ele e diz: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. Pronto. Essa palavra é consolo, é direção no meio do caos. Mas consolo depois do erro não significa aprovação de tudo que levou ao erro. Direção depois da injustiça não significa que Deus é o autor da injustiça. Deus encontra Paulo dentro da história que existe agora. A partir daquele ponto, Paulo está preso, ameaçado, envolvido em processos, conspirações. O Senhor não o abandona. O Senhor não diz: ah, Paulo, como você errou, minha missão terminou. Não, ao contrário. Ele entra naquela realidade e redireciona. Você ainda testemunhará em Roma. Ponto. Isso é providência de Deus. Providência redentora. Deus não apenas governa trajetórias ideais, Ele também resgata a gente das trajetórias danificadas. Essa é a nossa esperança. Então essa leitura tem consequências pastorais importantes. Muitas vezes, quando a pessoa sofre as consequências de uma decisão precipitada, de uma pressão institucional, de uma manipulação espiritual ou de uma injustiça praticada por outras, a comunidade religiosa tenta resolver tudo isso com uma frase: foi a vontade de Deus. Essa frase, quando usada sem discernimento, pode ferir ainda mais. Ela pode fazer a vítima sentir que a violência que sofreu era necessária, que a omissão dos irmãos era sagrada, que a mentira dos acusadores era instrumento santo e que a covardia dos líderes era parte inevitável do plano divino. Cuidado com isso. A Bíblia nos permite falar de modo mais verdadeiro e mais santo. Tipo, isso foi mal, isso foi injusto, isso não expressa o caráter de Deus, isso não deveria ter acontecido assim. E ainda assim, Deus não foi derrotado por isso. Essa confissão preserva duas verdades ao mesmo tempo: a responsabilidade humana e a soberania redentora de Deus. Também é necessário aplicar essa leitura à figura do Tiago. A tradição cristã tende a tratar os líderes com reverência, e essa reverência tem seu lugar. Tiago foi uma liderança importante da igreja em Jerusalém. Atos mostra ele como referência entre os irmãos. Paulo reconhece em todos os contextos como figura significativa, mas nenhuma liderança eclesiástica está acima do evangelho. Quando a liderança, para administrar tensões internas, conduz um servo de Deus a um gesto que obscurece a mensagem que esse servo recebeu, tem de ser avaliada criticamente. A prudência pastoral pode se tornar pragmatismo religioso. O zelo pela paz pode se tornar medo dos zelotes e medo dos zelosos da lei. A tentativa de evitar escândalo pode produzir escândalo maior. A proposta de Tiago talvez tenha parecido uma solução conciliatória, mas terminou colocando Paulo exatamente no lugar onde os inimigos o agarrariam. Isso não prova que Tiago desejava o mal. Ele não desejava. Prova que uma estratégia eclesiástica pode ser sinceramente equivocada e espiritualmente desastrosa. Do mesmo modo, é preciso aplicar essa leitura a Paulo, com respeito e honestidade. Paulo não deixa de ser apóstolo porque errou, como Pedro não deixou de ser apóstolo porque errou. Sua mensagem não deixa de ser divina porque, em certo momento, ele pode não ter se mantido focado plenamente nela. A autoridade do evangelho não depende da impecabilidade psicológica ou estratégica do mensageiro. Aliás, a própria força do evangelho está em que Deus deposita tesouros em vasos de barro. Paulo continuou sendo servo de Cristo, testemunha fiel, teólogo da graça, instrumento poderoso, mas justamente porque sua teologia era tão clara, sua participação no arranjo de Jerusalém foi tão doloroso. Ele sabia que a justificação não vinha da lei, sabia que os gentios não deviam ser
compelidos a se judaizar, sabia que Cristo havia derrubado a parede da separação, sabia que sua missão não era pedir autorização simbólica dos zelosos da lei, mas anunciar que em Cristo a nova criação havia começado. Por isso, a sua concessão em Jerusalém tem de ser vista como uma queda de foco, não como um modelo normativo. Eu já disse para vocês, tem de entender que o que é normatizado nas Escrituras é o que tem a ver com a redenção. Se não tem a ver com a redenção, é porque os apóstolos decidiram resolver o problema de um jeito. Fica lá como exemplo para nós. Mas o que é normativo é, disso depende a redenção ou não? Se sim, então é normativo. Se não, é ilustrativo. Tem que saber ler as Escrituras, amados. O que é normativo e o que é ilustrativo? Ilustrativo é como o irmão resolveu o problema com a igreja grega. Se amanhã eu tiver de enviar missionários para territórios onde o Islã manda, eu vou usar a técnica do Paulo. Porque é o único jeito de lidar com aquela cultura. Mas é ilustrativo, não tem nada a ver com redenção. E é sacrifício missiológico. E não redentor. Tem de saber ler as Escrituras. Então, a grande beleza da história está em que Deus não abandonou Paulo dentro daquele problema, Deus o preservou quando a multidão queria matá-lo, Deus permitiu que sua cidadania romana impedisse abusos maiores, Deus o sustentou diante das autoridades, Deus o livrou de conspirações, Deus o conduziu pelo mar, pelo naufrágio, pela longa espera, Deus esteve com ele na ida a Roma, ainda que não da maneira que Romanos 15:32 queria. E chegando a Roma, Paulo pôde receber irmãos, ser encorajado e continuar anunciando o reino de Deus, embora não conseguiu mais ir à Espanha, porque fazia isso enquanto prisioneiro. Atos termina mostrando Paulo em Roma, sob custódia, mas pregando o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor, ensinando a respeito de Jesus Cristo, o Senhor, com intrepidez, sem impedimento. A palavra final dele não é a cadeia, é o evangelho sem impedimento, mas isso não significa que as cadeias eram moralmente necessárias. Não eram. Significa que o evangelho é mais forte do que as cadeias. Romanos 15:32, então, não deve ser usado para suavizar a tragédia de Atos. Deve ser usado para iluminá-la. Paulo pediu oração para ser livre dos desobedientes da Judéia. Ele não foi livre deles no sentido simples, foi agarrado por eles, acusado por eles, quase morto por eles. Paulo pediu que seu serviço fosse aceito pelos santos. A narrativa sugere que ele teve uma recepção formal, mas logo revela que a comunhão em Jerusalém estava contaminada por suspeitas, pressão e medo dos legalistas. Pediu para chegar a Roma com alegria e descanso, chegou a Roma sim, mas depois de anos de prisão, processos e naufrágio. Presta atenção nisso para você entender um pouco da sua vida. Das suas decisões, das minhas decisões. Porque é isso que nos leva ao arrependimento. É poder dizer para Deus, fiz muita bobagem. Fiz muita bobagem. E quero te agradecer porque o Senhor me salvou apesar das minhas bobagens. Amém. Glória a Deus. Porque senão, eu vou pegar e dizer, eu fiz bobagem, mas foi Deus que quis que eu fizesse bobagem. Desculpa, companheiro. Desculpa, amado irmão. Tem algum problema na sua lógica aí. Tem algum problema na sua lógica. Isso me faz lembrar um pastor que eu fui falar uma vez com ele, e eu disse, não, nós temos de atacar as obras do diabo, como Jesus Cristo disse. Ele falou, não. Eu falei, ué, não? Ele falou, não, Deus criou o diabo para mostrar a ira dele. Eu falei, você ficou louco?
O diabo é um rebelde. Você ficou louco? Jesus Cristo disse que veio para destruir as obras do diabo. Você ficou doido? De onde você tirou essa teologia aí? Cuidado, irmãos. Deus preservou Paulo, levou o testemunho a Roma, mas a forma histórica dessa chegada carrega erros e injustiças, que não devem ser batizadas como vontade ideal de Deus. A resposta de Deus não consistiu em aprovar o mal, mas em vencê-lo do lado de dentro. Ele foi lá dentro da história e venceu o mal. E essa distinção liberta a teologia cristã de uma resignação doentia. Nem tudo o que acontece deve ser chamado de vontade de Deus no mesmo sentido. Há a vontade moral de Deus, que ama a justiça, verdade, fidelidade e misericórdia. As permissões divinas misteriosas em uma história onde seres humanos realmente decidem, realmente pecam, não é permissão para pecar, é permissão para decidir. Essa permissão eu tenho e você tem. Então, saiba como decidir. E a ação redentora de Deus, que não se limita a cenários perfeitos, mas entra nos escombros. E eu sei nos escombros que ele entrou na minha vida. E constrói testemunho onde havia ruína. Quando confundimos essas dimensões, a gente corre o risco de chamar Herodes, Pilatos, multidões manipuladas, líderes omissos, sistemas injustos de instrumentos necessários no sentido moral, como se Deus fosse dependente deles. Mas o Deus bíblico não é refém da maldade humana. Ele não precisa da injustiça, ele julga a injustiça. Ele não precisa do pecado, ele vence o pecado. Ele não precisa da covardia dos irmãos, ele a expõe. Ele não precisa da violência do império, ele transforma até tribunais imperiais em lugares onde Cristo é anunciado. Por isso a frase, pela vontade de Deus em Romanos, precisa ser lida não como um carimbo antecipado sobre todos os acontecimentos posteriores, mas como a submissão do plano de Paulo ao Deus cuja vontade é boa, santa e redentora. Paulo desejava chegar com alegria. Deus desejava a expansão do testemunho. Entre o desejo apostólico e o testemunho em Roma, entraram a advertência de Ágapo, a pressão de Tiago, a concessão de Paulo, a violência dos acusadores, a omissão dos irmãos, a custódia romana e a apelação a César. A vontade de Deus não pode ser identificada com isso, não. A vontade de Deus se manifesta antes no fato de que nenhum desses elementos conseguiu destruir a missão de Paulo. Essa é a vitória de Deus. Deus não foi autor daquela esparrela, foi o redentor do homem que caiu na esparrela. Deus não foi o autor da acusação falsa, foi o defensor do acusado. Deus não foi o autor da omissão fraterna, foi a presença fiel quando os irmãos não apareceram. Deus não foi o autor da cadeia injusta, mas fez da cadeia uma plataforma de testemunho. Isso é sensato, isso é bíblico, e isso é pastoral. Nos impede de acusar Deus, de precisar do mal para fazer o bem. Nos impede de absorver Tiago de toda a responsabilidade apenas porque Deus continuou agindo depois. E nos impede de tornar Paulo infalível apenas porque Paulo era apóstolo. Ela nos impede de transformar Roma em instrumento da vontade de Deus apenas porque Paulo chegou a Roma. E ao mesmo tempo nos impede de cair no desespero como se o erro humano tivesse o poder de cancelar a missão de Deus. A providência redentora não é determinismo frio, é fidelidade divina em uma história quebrada. E eu tenho história quebrada, você talvez não, mas eu sei o que é ter uma história quebrada. Deus não chama o mal de bem. Deus não transforma o mal em ocasião de bem. Deus não chama injustiça de justiça. Deus faz justiça avançar apesar da injustiça. Deus não chama confusão de obediência.
Deus não encontra seus servos dentro da confusão e ainda lhes diz, coragem nessa confusão. E vem salvar. Então, Romanos 15:32 nos dá uma chave preciosa para reler toda a trajetória. Pelo amor de Deus. O plano original de Paulo era chegar em Roma com alegria, liberdade missionária, descanso comunitário. A história efetiva o levou a Roma por outro caminho. Um caminho que expôs tensões profundas entre Jerusalém e missão gentílica. Revelou fragilidade das lideranças, mostrou a violência e por aí vai. Dizer que Deus precisou desse caminho injusto para cumprir sua vontade é muito perigoso. E eu diria desnecessário. O Deus de Paulo é maior que os erros de Paulo, assim como o seu Deus é maior que os seus erros. O Deus da missão é maior do que as estratégias equivocadas de um grande líder como Tiago. O Deus do Evangelho é maior que as multidões enfurecidas, maior que os tribunais convenientes e os impérios violentos. Deus não é cúmplice da injustiça. Ele é o Senhor que entra na história, confronta o mal, preserva os seus servos e faz com que até aquilo que foi planejado para silenciar a palavra de Deus acabe servindo para que a palavra corra. No fim, essa leitura não diminui a soberania de Deus, que é o atributo de Deus entrar na história para fazer valer a redenção. Não, ele engrandece. Um Deus que precisa da injustiça é pequeno, porque depende do pecado para realizar seus planos. O Deus bíblico é infinitamente maior. Ele não precisa da injustiça, ele é capaz de vencê-la. Ele não precisa do erro, é capaz de corrigi-lo. Não precisa da omissão, é capaz de suprir o abandonado. Não precisa da cadeia, mas é capaz de transformá-la em púlpito. E eu estou dizendo isso, tomando tanto tempo de vocês, porque eu estou ouvindo cada dia mais crentes viverem uma droga de vida, tomarem as piores decisões, jogarem fora o testemunho de Cristo, zombarem da cruz e quererem ser aplaudidos como se eles estão dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus não pode ser quebrada, é a vontade de Deus que seja assim. Mentira! Eles estão assim porque desobedeceram, porque mentiram, porque roubaram. É mentira! E todos nós estaremos diante do juízo de Deus. Isso tem que ficar guardado. Deus vai salvar o seu nome e glorificar o seu Filho. Ponto. Não existe esse fatalismo de tudo tinha de acontecer assim, logo tudo foi vontade de Deus. Não. O que a providência redentora diz é, muita coisa não deveria ter acontecido assim. Mas Deus foi fiel apesar disso. Ponto. E eu quero dizer claramente para vocês, Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus não é o autor do mal. Deus é o redentor poderoso de histórias quebradas. Todos nós tomamos decisões certas e decisões erradas. As decisões certas nós glorificamos a Deus. Nas decisões erradas nós glorificamos a Deus com o nosso arrependimento. Deus não volta para se vingar de nós, ele vem para nos salvar, inclusive das nossas decisões equivocadas. Por isso ele aceita arrependimento, porque ele sempre vem com perdão, ele sempre vem com misericórdia, ele sempre vem com salvação, ele sempre vem com redenção.
Mas ele não vem com cumplicidade com o mal. Senão não dava para confiar nele. Não dá para confiar naquele que é Senhor da sua vida e pode simplesmente jogar você na mão do diabo, para o diabo fazer o que quiser, porque é a vontade dele. Isso não existe nas Escrituras. Quando eu fui para as trevas, eu fui com as minhas pernas. Mesmo sabendo tudo o que eu sabia. A bênção é que o Deus Redentor nunca desistiu de nenhum de nós. E não desistirá. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Esse é o ódio de Satanás. Deus não vai desistir da gente. E ele vai nos buscar onde a gente estiver. E vai nos resgatar de todas as besteiras, inclusive as que nós mesmo fizemos. Amém? Então, tenham paciência comigo, porque hoje eu tinha de dizer para vocês, tem de reaprender a ler a história, inclusive a sua própria história. Senão você vai ser manipulado, isso vai virar uma tragédia. Amém? Amém. Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da Trindade, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo, a cura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos e irmãs, com toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra. E que alcance toda a humanidade como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. Paz e graça.